eu esqueci como que tu chama, desculpa. Tô desesperada, a situação tá difícil. Todo mundo está com medo, as crianças estão chorando. Tô muito desesperada. Eu estou na escola da José Sisters. E a irmã da igreja reuniu com a gente e disse que a escola não é mais um lugar seguro. Não podemos mais ficar aqui. Perguntar um pouco se você tem ar. Morrer, gente. Se você tem ar. Morrer, gente. Se você tem ar. Morrer, gente. O que nós vimos no choro da menina brasileira na faixa de Gaza é a verdadeira face do terror. Um horror que através do medo impregna a alma das pessoas e não as deixam um minuto descansar. Um horror que é contínuo, perpétuo e que todo o povo palestino vem sofrendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década. Um terror que paralisa as pessoas, que as torna inconformadas, que tira a esperança delas. Um horror perpétuo e constante que esfrega na cara das pessoas que elas valem menos que as outras, que elas não têm importância e, portanto, a vida delas pode ser retirada a qualquer momento, sob qualquer pretexto. É diferente daquele terror do Hamas, que sim, bárbaro, inaceitável, desumano também, mas que foi um ato pontual, que não faz a população de Israel viver constantemente com medo. Tanto é fato que as vítimas, boa parte delas, estavam numa rave a 5 quilômetros dessa miséria constante e desse terror constante da qual são afligidos os palestinos em Gaza. Não, os israelenses não vivem com medo o tempo todo de uma reação palestina. Já os palestinos são tratados como sub-humanos, como se nem gente fossem, humilhados como se fossem insetos por gente pior que os faraós do passado fizeram com o povo hebreu. Um sujeito horroroso, monstruoso, um grupo, na verdade. Não é só o Netanyahu, há um grupo, uma extrema-direita, seja lá em Israel, seja aqui no Brasil, seja no mundo, que vive de oprimir e escalar o medo, para que as pessoas olhem para aquele que sofre as injustiças e pensem, olha, se você não entrar na linha, não fizer o que a gente quer, você vai ter um destino como o deles. Porque são pessoas bárbaras, pessoas vis, pessoas que perderam totalmente a sua humanidade para oprimir os outros, como, por exemplo, agora está fazendo de maneira carniceira o senhor Netanyahu na faixa de Gaza. Para quem não sabe, Netanyahu e a extrema-direita israelense transformaram a faixa de Gaza numa espécie de grande presídio a céu aberto, confinando 2 milhões de pessoas a condições subhumanas. É pior que de muitos presídios no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Porque quando as pessoas estão presas por crimes que cometeram e as pessoas lá estão presas pura e simplesmente por serem palestinos, crianças que estavam no ventre da mãe já estavam presas e nasceram e continuaram presas sem qualquer perspectiva, a elas eram negligenciada água, comida, os bens básicos para a vida e para a esperança, é negligenciado o trabalho, é negligenciado a esperança, e quando aquelas pessoas se viram para garantir seu próprio sustento, como por exemplo um poço, eles vão lá e fecham. E para a gente ver o quão desumano, tão cruel, tão próximo dos faraós como Ramsés do Egito, é esse verdadeiro faraó moderno, Netanyahu. Agora, durante o conflito, ele cortou água e luz e comida daquelas pessoas. Não permite que essas pessoas tenham comida e mais. Agora, imitando seus amiguinhos norte-americanos, soltou panfletinhos de avião mandando que 1 milhão de pessoas se deslocassem de uma região para outra, porque ele ia entrar detonando tudo, derrubando tudo, e sequer respeitou esse próprio alerta dele. Como você pode conferir em todos os portais de notícias sérios do mundo, Netanyahu não respeitou nem a suposta rota segura que ele indicou para as pessoas, para os civis evadirem da zona de conflito, e bombardeou um caminhão cheio de gente, matando todo mundo, a maioria crianças e mulheres. Um cara desalmado, monstruoso, mentiroso,
perverso, selvagem e que mais está levando, ressuscitando o ódio, o antissemitismo sobre todo judeu do mundo. Ele está trazendo isso que já estava extinto e está colocando em risco pessoas ordeiras, pessoas de bem, porque a grande, imensa maioria dos judeus são pessoas boas, são pessoas cordatas, que assim como os palestinos só querem viver em segurança, tranquilidade. Mas esse tipo de atitude dele as pessoas acabam não observando. É como o Brasil quando estava sobre a égide do bolsonarismo. As pessoas olhavam para o radicalismo do bolsonarista e do Bolsonaro e associavam como se todo brasileiro fosse aquele tipo de gente escroque, desumana, que não respeita nada. Porque a extrema-direita tem isso. Ela age de maneira perversa e lança seu cobertor sobre todos, enlameando a todos. Por isso é preciso cuidado de todos nós, porque esse desastre humanitário que esse cara está fazendo lançará consequências sobre todos. Ninguém ficará impune, principalmente aqueles nações que apoiam ou que fecham os olhos para esse nível de atrocidade. Não se pode dizimar uma população inteira com a desculpa de que está caçando bandido. É a mesma coisa que a gente vê numa escala a monstro que vem acontecendo nos nossos próprios países, como no Brasil, aqui no estado de São Paulo, que de repente, para vingar a morte de um policial, o seu Tarcísio de Freitas coloca as forças policiais para invadir comunidades periféricas, lugar onde mora gente pobre, para esculachar, sair matando e perguntando depois. É a mesma situação, só que numa escala gigantesca. E é por isso que, inclusive, a gente tem que começar a frear esse tipo de coisa. As pessoas que falam, tem aquele discurso de direitos humanos para humanos direitos, normalmente são as pessoas mais tortas, mais distorcidas, mais desumanas que existem. E a gente não pode construir um mundo a partir da ótica dos depravados, da ótica dos desalmados, como gente como Netanyahu, como Bolsonaro, como gente do próprio Hamas, que não pensou nas consequências a qual expôs o próprio povo. Apesar que, ao contrário do que vem sendo vendido, de que o coitadinho de Israel só está revidando o ataque sofrido, é importante lembrar que nos últimos 17 anos, esses já são 5 massacres de Israel sobre o povo palestino. E que essa situação, que inclusive muitos historiadores já comparam com a revolta de Varsóvia, do gueto de Varsóvia, que se rebelou na Polônia contra os nazistas. Ou seja, o que a gente está vendo é uma consequência violenta, que não é o caminho certo, mas de uma opressão constante, uma reação de quem não aguenta mais. Porque essa história toda veio a público e as pessoas estão começando a voltar a entender o que está acontecendo lá, porque o pus estourou. Porque senão a gente ia continuar fingindo que não estava vendo. Da mesma maneira que nós estamos fingindo que não estamos vendo o conflito no Iêmen, os conflitos na África. Estávamos todos muito preocupados com o problema dos ucranianos que estão sob o governo de um neonazista. Não que o Putin seja coisa muito melhor, mas a gente sempre está querendo escolher lados na guerra, quando deveria estar escolhendo o lado do povo. Porque nós somos povo, somos nós que ficamos no meio do conflito, e quando escolhemos um lado, a gente só fez colocar o próprio pescoço em risco, porque essas pessoas não têm o menor escrúpulos. A gente viu aqui no Brasil esses avanços sucessivos da extrema-direita, seus atos terroristas, e quando as pessoas caem, o que esses líderes, tipo Bolsonaro, tipo Netanyahu, fazem? Viram as costas e vão resolver os próprios lados. Eles manipulam as pessoas, em especial pessoas com problemas de distúrbios mentais, para meterem o mal em seu benefício e depois que a corda estoura, tiram o corpo deles fora. E você, qual a sua opinião a respeito? Vai continuar achando que Israel apenas está revidando, agindo com esse nível de brutalidade e barbárie incompatível, muito mais violento até que o ato do Hamas, que também não é aceitável? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, porque juntos temos um mundo melhor para construir.